Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. A partir do momento que o bem começa a imperar nos corações humanos, as forças celestes prendem esses espíritos maus por 1000 anos. Na realidade, o que é isso? Esses espíritos ficarem em regiões subcostais, normalmente ficam dormindo, em estado letárgico, para expurgarem de suas almas, de seus perispírito, todas as toxinas más, todos os maus pensamentos, eles lá têm sonhos, pesadelos, até o momento que eles possam vir à tona e poderem caminhar livremente na terra. Vejamos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Portanto, ele vai ficar lá nessas regiões purgatoriais, purgando, passando pelos momentos de separação, de purificação da sua estrutura perispirítica, para alcançar a paz que tanto precisamos todos nós. Para a gente entender a questão do abismo, temos que ler. Seria importante ler as obras básicas, depois ler as obras do André Luiz, depois ler o Abismo, Agron e os Espíritos do Mar e Sexo Além da Morte. Então, são total os 5 livros da codificação, mais o que é o Espiritismo 6, os 16 livros de André Luiz, 22, mais os outros 3, 25. Então, são 25 livros para a gente ler. Dá para a gente ler aí durante 1 ou 2 anos. Seria um grande curso que a gente estaria fazendo de espiritualização. Aí vai ficar mais fácil da gente entender essas partes que ele está falando aqui, de amarrar os espíritos nas regiões infernais. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, a partir dali, só vai sentar no trono aqueles que têm o poder de julgar. Quem não tem poder de julgar, não vai sentar no trono. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a partir do momento, tem aqueles que não têm esse sinal na testa nem na mão, ou seja, eles passam tranquilamente pelos períodos provacionais, não fica sequelas em sua estrutura perispirítica, e eles então têm o direito de reinar por 1000 anos, governando com amor e sabedoria, segundo a vontade de Deus. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aqui a ressurreição está mostrando claramente que o espírito morreu, entra em processo de hibernação por um tempo, e aí ele volta para reencarnar. Portanto, eles não poderiam governar por 1000 anos. Não poderiam reviver por 1000 anos. E se reviver, simplesmente é reencarnar. Ou não existia a palavra, ou substituir a palavra. Mas é claramente entendível que se eles estavam mortos e teriam que reviver, não vai reviver com o corpo. Não tem como ficar 1000 anos e tirar um corpo do pó. Porque 1000 anos, nem o pó acha mais daquele corpo. Então é o processo reencarnatório. Bem-aventurado o santo, aquele que tem sorte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos aqueles que santificaram seus sentimentos, que souberam passar pelas provas, pelas tribulações com segurança, então eles podem alcançar a paz e chegarem mais próximos da vontade de Deus, mais próximos dos compromissos que eles têm que reger, que assumir, que fazer para alcançarem a sua paz íntima, o seu crescimento interior. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, passou 1000 anos, foi reencarnando somente os espíritos bons, somente os espíritos que já tinham adquirido um padrão de entendimento, sabiam ser leais aos princípios crísticos,
E aí vem, então, aqueles que ficaram presos nas trevas. Satanás, quer dizer, os adversários, os inimigos e seus anjos, ou os espíritos que o seguiam, seus seguidores. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, esses 2 espíritos, prontos para fazer todos os tipos de lutas, para criar todos os tipos de problemas, eles voltam à tona, voltam à terra, mas tem uma surpresinha para eles. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Aqui esse fogo celeste, esse fogo que desce do céu, a gente vai encontrar falando sobre ele, se não me engano, no livro Os Mensageiros, que é o 2º livro da série André Luiz, que é o fogo sagrado, o fogo purificador, que dá para a gente entender que fosse um relâmpago. Mas alguns estudiosos do livro falam que os espíritos têm, no caso ali os anjos, os grandes missionários do bem, um dispositivo eletromagnético que solta um jato de fogo de grande poder, de grande intensidade, que faz com que queime as psicosferas negativas, para que depois desse fogo purificador possam então ser socorridos e amparados grupos e grupos e grupos de espíritos. Então, o fogo purificador seria um fogo sagrado, vamos dizer assim, uma energia sublime que vem como relâmpago naquelas regiões de sofrimento, e aqueles espíritos então passam por um processo forçado de transformação. Então esse fogo vai devorar, mas não devorar os espíritos maus, vai transformá-los. Eles não mais terão os poderes que eles tinham, nem os sentimentos que eles tinham. Não subestime o poder de Deus. Não. Se você não entende, se você não conhece, procure estudar, procure conhecer. Não faça piadinhas, não tome atitudes precipitadas, porque assim você está se consorciando à prostituta, está se consorciando ao dragão e às bestas. Se você está estudando, procurando entender e respeitar a vontade de Deus, as leis divinas, você está saindo da baba do dragão e procurando caminhar com segurança na direção do Pai Eterno. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Todo sempre quer dizer por muito tempo, por um longo período. Mas lembre-se, lago de fogo e enxofre. É o útero. Mas não é um útero qualquer. É alguém que vai nascer, conforme já falamos, o lago de fogo, a consciência está queimando, a consciência está culpada, está cobrando, está criando um mecanismo de autorreparação perante as leis divinas. Você já não tem mais a liberdade de agir, não tem mais condições de fazer o que você fazia. Você então tem que interiorizar valores e arcar com as consequências dos seus atos, nascendo então com as limitações congênitas que a justiça divina coloca, porque o enxofre, o sulfur, é aquela essência homeopática, o remédio da homeopatia, que faz vir à tona os seus traumas mais profundos, mais profundamente enraizados, que você não quer nem contar para Deus. E ser atormentado de dia e de noite, porque quem tem a pessoa aflorada não tem paz de espírito. Tem uma angústia existencial que ele nunca sabe explicar como nem porquê, mas ele sente aquela angústia que o atormenta dia e noite. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Portanto, durante muito tempo, a terra e os espaços siderais em torno da terra fugiam desse trono branco. Não queria ter na sua presença, não queriam chegar até ele, mas cada um chega um momento que não tem mais como fugir. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Há sempre segundo as suas obras. Então, abre-se aquele livro que não poderia ser aberto até então, porque é o livro da vida. A consciência de cada um começa a ser lida por si mesmos e também pelo Senhor da vida.
E todos, lógico, vão passar pelo julgamento segundo as suas obras, porque a consciência agora exterioriza e comanda todas as ações com clareza, dentro da balança divina, sabendo o que é certo e o que é errado, arcando com as consequências e com as subjugações necessárias ao processo de restabelecimento e de crescimento espiritual. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, quem morreu no mar, quem morreu na terra, quem estava em torno da terra, nas regiões subcostais, vem todo mundo para o grande julgamento. Espíritos começam a despertar, porque é o momento do Senhor fazer a seleção do seu rebanho, e todos têm que passar por esse processo de autoanálise, fazendo as oferições de valores para saber se nos encaixamos naquele padrão. Para vocês terem uma ideia, quando nós pegamos um pendrive e vamos usá-lo pela primeira vez e colocamos num computador muito novo, e esse pendrive já está bem antigo, ele é um pendrive que foi fabricado há 5 anos, e o computador foi recentemente fabricado, você coloca lá, fica uma luzinha piscando, tentando identificar USB. Né? Novo software tentando ser identificado. Já viram isso? Então, é mais ou menos assim que se faz essa aferição de valores conscienciais. O software central, perfeito, é Deus, o computador central. Nós somos os pendrives que estão espalhados por aí. E, num dado momento, somos conectados. Isso no sentido analógico que nós estamos fazendo, no sentido didático. E esses valores são batidos. Fica a luzinha lá piscando. Não tem como fugir das regras, porque é um processo automático, super, ultra, mega sofisticado. E aí, cada um, segundo as suas obras, segundo os seus valores, segundo suas possibilidades, são julgados, absolvidos ou condenados a reparar os seus erros. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo é o momento da purificação. Aquele momento que você vai nascer nas expiações finais do processo regenerador da Terra. Se você não estiver no livro da vida, daqueles que participaram desde o princípio, esses têm um certo atenuante. Lembra lá do Exilado da Capela, a Caminhos da Luz, a gente está fazendo esse estudo. Tem aqueles que vieram lá do início. Lá no nosso site kardecespiritismo.com.br, você vai encontrar lá os exilados, e tem lá as playlists de Os Exilados da Capela, a Caminhos da Luz, e depois estará também o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para nós entendermos esse mecanismo de evolução através dos séculos e dos milênios. E Lago de Fogo, um útero apropriado às condições de sofrimento que você tem que passar. As condições reparadoras que tem que alcançar para a sua purificação para o terceiro milênio, para a fase de estabelecimento da regeneração na Terra. Compete-nos todos a entender que cada momento da Terra, cada fase tem as suas características próprias, e por mais que queiramos enganar Deus, negar Deus, fugir das regras de Deus, chega um dado momento em que não temos mais para onde fugir, não temos mais como nos livrar daquela situação, e o parafusinho então é apertado com aquela chavinha final para colocar a trava. Agora você tem que reparar o erro, porque você está devidamente preso ao processo que você tem que reparar. Temos que procurar entender isso. O parafuso com a trava, que tem parafuso que tem uma trava de segurança, já viram? A gente usa muitos termos técnicos da onde a gente trabalhava. Então, você aperta o parafuso, ele tem uma travinha que ele fica ali, porque ali ele não pode passar. Seria o torque, né, necessário para que ele fique. Tudo isso são etapas evolutivas para nós. Recursos que a gente usa aqui e ali para entendermos que com Deus não se brinca. Entendermos que a lei divinas é muito séria. E se eu estou aqui hoje fazendo esse estudo, passando isso para vocês, certamente que no pretérito as minhas experiências não foram muito boas e me levaram a entender que com Deus não se brinca, com as leis divinas não se abusa, não se deixe levar pela vadiagem, pela responsabilidade de tomar qualquer ação que vá contra os princípios estabelecedores da vida na Terra.
Mestre Jesus, obrigado mais uma vez. Que as vossas bênçãos estejam sempre vindo sobre nós, nos iluminando e nos amparando para a grande jornada evolutiva.